Olá, estamos aqui no Congresso do MBL com o coordenador do MBL de São Paulo, Guto Zacarias, que vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre o fim do imposto no combustível. Tudo beleza, Guto? Beleza, Guto Zacarias aqui, vou mandar um abraço aí pra galera do movimento Combustível Sem Imposto e vamos mandar bala. Pô, show de bola. Você acha que o fim do imposto no combustível vai fazer a economia do Brasil crescer para valer? Não esses 1% que está crescendo agora. Crescer mesmo, sério, 5, 6, 7, 8%? Eu, como liberal, eu acho que deve sim haver uma diminuição de imposto na sociedade brasileira, né? Mas uma mudança gradual, né? Acho que a extinção de um imposto é bastante complexa, porque a gente vive num país que a maioria dos estados e municípios estão praticamente quebrados e boa parte da renda desses estados e municípios que já estão quebrados vem dos impostos. Então o imposto de combustível não vai direto para a União, não vai para a Federação, para o Bolsonaro, para o Rodrigo Maia, não vai para os pequenos estados, não vai para os governos, e os governos precisam desse imposto, né? Ou seja, eu acho que deve ter uma diminuição gradual, não só do imposto em combustível, mas em todos os impostos, mas diminuição gradual até chegar na extinção desse imposto, porque eu acho que não necessariamente o imposto de combustível é um imposto que deve gerar renda para o Estado, e sim para gerar bem-estar para a sociedade. A sociedade que utiliza de carros, de caminhões para trabalhar, de motos, etc., é a sociedade que utiliza o combustível, né? Então acho que com a diminuição do combustível vai haver maior oferta e assim maior demanda, e a população vai usar cada vez mais um imposto mais barato. Mas você acha que o imposto no combustível volta para a população? A dona de casa lá que paga R$5 no combustível, o combustível que é vendido R$2 na refinaria, tu acha que ela tem algum ganho com esse imposto? Não tem nenhum ganho, mas é como eu disse, né? Hoje a maioria dos estados, né? Tanto São Paulo, que é o mais rico, até os estados mais pobres, principalmente os estados do Norte, Nordeste, principalmente Rio de Janeiro, eles estão em déficit. Então a maioria desse dinheiro não vai para o estado pega esse dinheiro, já me devolve alguma coisa. Não, o estado pega esse dinheiro e vai pagar a conta, né? O estado está devendo. Então primeiro você paga essa conta, isso na prática. Primeiro você paga essa conta para depois voltar a devolver para a população. Então acho que primeiro você tem que haver um corte de gasto do Estado para depois você diminuir a oferta monetária, né? Ou seja, primeiro você corta os gastos do Estado para depois você diminuir o imposto. Eu sou a favor de diminuição de imposto, mas tem que ter uma responsabilidade fiscal, porque senão quebra o Estado todo. Show de bola, tocou num ponto extremamente importante, nós concordamos com isso, a redução do imposto, no caso zerar o imposto de combustível, é só com corte de gasto do Estado anteriormente. Por isso que a primeira coisa que a gente vai cortar é a Agência Nacional do Petróleo, que custa 5 bilhões de reais ao pagador de impostos e carteliza o mercado. A gente tem um mercado extremamente cartelizado, um combustível altíssimo. O que você acha de fechar para valer, demitir todo mundo e acabar com essa agência? Sim, antes de extinguir o imposto sobre combustível, eu acho que deve ser extinta a Agência Nacional do Petróleo, né, que é uma agência reguladora, que a maioria das agências reguladoras só servem para regular e para burocratizar a maioria dos serviços do Brasil, né? Assim como a extinção da ANP, Agência Nacional do Petróleo, também a privatização da Petrobras, eu acho que sempre é uma pauta que cabe ao movimento de vocês, a privatização da Petrobras com a abertura do mercado, ou seja, que possa haver mais competição entre diversas empresas petrolíferas e assim um aumento da qualidade do serviço e a diminuição do preço final do combustível. Show de bola. Vamos ver outro corte aqui, então. Passa para aqui, essa deixa para o final. Isso aqui vale a pena a gente explicar isso aqui, né? Na refinaria, não sei se você está a par disso, o preço é R$1,60, R$1,70. Nós, como povo, pagamos R$4, R$4,50, R$5, dependendo do que for, do estado. A distribuição e o posto fica com essa pequena parcela e o grande bolo vai para os políticos, vai para os burocratas do Estado, né? Exato, né? É mais um privilégio da população que os políticos têm, né? Ou seja, não deveria assim, deveria ser um estado de igualdade, né? Todo mundo pudesse pagar o mesmo preço, mas infelizmente está aqui onde os políticos ganham e a população perde, né? A população poderia estar pagando R$1,60 ou até menos, né, do que isso, mas para bancar déficit do Estado, que não necessariamente foi a população que criou, uma parte desse déficit é com funcionalismo, é com pagamento de salário, então para pagar esse déficit, infelizmente, toma a população brasileira. Vamos para a próxima plaquinha. Jogamos. Isso, show. Mais um dos cortes que nós vamos fazer é na Justiça do Trabalho, porque o Brasil não tem trabalho, não tem emprego, isso é geral, você tem aí uma população miserável, absurda, mas tem juiz do trabalho milionário. Sim, então o que tu acha de cortar isso fora? O judiciário brasileiro, ele não corresponde
a realidade fiscal do Brasil, né? A realidade fiscal do Brasil é mais de 13 milhões de desempregados, 13 milhões de pessoas que não têm emprego. A maioria das pessoas empregadas tem subempregos, né? Empregos às vezes não registrados, etc, etc, etc. Já a Justiça do Trabalho, eles recebem um teto, né? Recebe 30 mil todo mundo, com auxílio moradia, auxílio transporte, ou seja, o Brasil está quebrado, mas a Justiça do Trabalho, a Justiça em geral, o Judiciário, consegue torrando as favas, né? Com várias férias, com viagens pagas pelo povo brasileiro. A reforma trabalhista ajudou a diminuir essas questões, mas ainda existe muito privilégio envolvendo a questão da Justiça do Trabalho, né? Eu sou totalmente favorável da extinção da Justiça do Trabalho, porque o Estado não gera trabalho. O Estado, o que ele pode fazer é atrapalhar a geração do trabalho, né? Sim, um ponto muito importante que os nossos seguidores cobram muito é o corte de privilégio dos políticos. E um dos nossos cortes é 50% da verba do Congresso. O Congresso gasta 10 bilhões de reais ao ano. Então a gente vai cortar isso para 5 bilhões. O que tu acha disso, Guto? Eu acho que é uma pauta que eu defendo, poderia até ser menor o corte, mas acho que dificilmente passa no Congresso, né? Porque esse corte deveria ser aprovado pelo Congresso Nacional. Eu não acho que uma votação no Congresso Nacional para diminuir o custo do Congresso Nacional prospere, né? Como tem uma votação aqui no movimento de vocês para diminuir o salário das meninas, só que as meninas votassem, né? Eu acho impossível que elas votem para diminuir o próprio salário delas, ou o Congresso Nacional vote para diminuir o próprio custo do Congresso Nacional. Eu defendo, mas eu acho que é uma pauta que, infelizmente, né, não vai para frente. Acho que tem outras coisas que dá para melhorar o Brasil antes. Essa, infelizmente, não vai passar, não porque eu não quero, eu defendo, mas porque precisaria do Congresso Nacional aprovar. Eu acho que dificilmente eles aprovariam. Tem uma outra que é polêmica, que é o corte da aposentadoria retroativa. Porque você tem hoje gente ganhando 40 mil, 50 mil e aí vai. E o cara está com 60 anos. Ele ganha 40 mil, ele ainda vai viver até os 80, 90. E depois vai passar para a mulher dele, que vai viver mais uns 10. E quem sabe, enfim, para a filha dele. Ou seja, nós vamos ter que pagar essa aposentadoria milionária mais uns 30, 40 anos. Então, a gente quer cortar retroativo. Botar um teto de 10 mil reais em quem já está aposentado. Eu acho que, de fato, deveria sim ter um teto, né, que seja de 10 mil, 15 mil, 20 mil, mas a questão é que muitas vezes do salário já foi acordado previamente, né? Então eu acho que todos esses cortes, é impossível você fazer um corte para um trabalhador que já está aposentado. O que pode fazer é você fazer um corte que, a partir de agora, quem se aposentar vai ter que esse teto, né? Fazer assim, um jeito que é mais fácil de até a tramitação do Congresso. Então quem já está aposentado, você não mexe, né? É uma coisa que está errado, mas a pessoa já assinou, é um contrato e o Brasil ele tem que começar a arcar com os custos, né? O Brasil escolheu viver dessa maneira, então tem que continuar dessa maneira. E você passa uma linha a partir de quem se aposentar, a partir do momento da aprovação dessa lei, dessa PEC, né? Deveria ser uma PEC, né? Projeto de emenda à Constituição. É a partir dessa PEC quem se aposentar já se aposenta sabendo disso, né? Não você tá ali aposentado, 60, 70 anos, aí você descobre uma novidade, né? Eu sou a favor disso, mas eu acho que gera uma instabilidade jurídica no Brasil que atrapalha os negócios, né? Ninguém investe no país que você não sabe como vai terminar o dia. Então, para não gerar essa instabilidade jurídica, que já acontece na roda, né? O STF agora mudando o entendimento sobre prisão em segunda instância e tantas outras coisas, para não gerar essa instabilidade jurídica, acho que é melhor fazer essa maneira de você deixar uma maneira mais humilde, né, mais honesta, de a partir do momento que for aprovada a PEC, esse PL, esse projeto de lei, aí sim a gente consegue estabelecer um teto entre aposentadorias. Mas tu entende que não cortar retroativo vai estar condenando as próximas gerações a uma escravidão na mão desse cara aí. O que tu tá falando é assim, ô fulano, tu nasceu agora, mas tu já é escravo daquele cara lá. Sim, é que infelizmente a sociedade brasileira vive num pacto social, né? Gosta ou não vive nesse pacto social e a sociedade aceitou. Por exemplo, a sociedade que votou no Bolsonaro é a sociedade que votou 14 anos no Lula. Então o Brasil ele tem que arcar com os custos do que ele decidiu. Infelizmente o Brasil, e a gente já convenciona que a democracia é o melhor dos regimes, ao menos ao meu ver, o Brasil decidiu por ser esse tipo de país. Então primeiro você arca com os custos para ao menos a pessoa poder olhar e falar, ó, tá vendo? A gente já tentou fazer dessa maneira e não deu certo. Então vamos tentar mudar. Eu sou totalmente a favor. Mas essa instabilidade jurídica eu acho que atrapalha ainda mais a geração de empregos e o ambiente de negócio do Brasil. A gente só, botando lá dentro, a gente acha o contrário, porque quando a gente diminui o gasto do governo, o investidor fala assim, poxa, esse país é austero, ele está diminuindo o gasto e reduzindo o imposto. Então, mais possibilidade de gente vir investir aqui. O que seria o contrário se a gente quebrasse um contrato particular. Por exemplo, privatizamos a Petrobras. Vamos dar um exemplo aqui. Ou uma rodovia. Amanhã chega um outro governo,
A gente privatizou, não, estamos desprivatizando, me dá de volta. Aí seria complicado uma situação dessa. Mas você cortar um privilégio, pelo contrário, mostra a seriedade do país. Estamos só conversando, tá dando o nosso outro ponto de vista. Eu só vou, por exemplo, de você mexer no salário base, por exemplo, que alguém não diminuiu o teto, né, é 30 mil, mas os penduricários, principalmente no judiciário, o judiciário que usa tanto dinheiro público, né, o dinheiro dos pagadores de impostos, acho que dá para você descomprimir esse teto, diminuir o teto, de 30 para 25, 22, talvez 20, que já é muito difícil. Eu sou a favor disso. Agora, mexer na aposentadoria de quem já convencionou, a pessoa já está assinada, ela já sabe que entrando nessa carreira, ela poderia ir para o privado, por exemplo. Ela entrou para o público porque ela já saberia que ela ia ganhar tal dinheiro. Daí você mexe nisso, eu sou favorável, mas eu acho que seria um pouco injusto. Já é injusto a pessoa receber aquilo, óbvio, mas a sociedade acordou que deveria ser assim. Então se a gente coloca uma cláusula e fala, a partir de agora, quem entrar, a reforma da Previdência é basicamente isso. Quem está aposentado não mexe. As pessoas que vão se aposentar, aí sim, essas pessoas você mexe na idade mínima, no tempo de contribuição, etc. Eu acho que todas as reformas são assim. As pessoas que já têm o benefício adquirido, você não perde. Até dos direitos constitucionais do artigo 5º da Constituição. Se você já tem um direito adquirido, você não perde. Agora, as pessoas que ainda estão para receber esse direito, aí sim você pode mexer. Uma pergunta importante. Você sabe a diferença de direito para privilégio? Sei a diferença de direito e privilégio. Direito é o que você tem, privilégio é o que alguém te dá sem você merecer aquilo. Na sua visão, privilégio é quando alguém é obrigado a te dar algum dinheiro. E direito é o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, o direito à propriedade privada. São coisas que você não está tomando de alguém. Então, o que nós vemos nessa aposentadoria são privilégios. Porque o cara está usando a máquina do Estado, o revólver do Estado, para enfiar um dinheiro na nossa cabeça e nos assaltar. Então, isso, assim, eticamente, para nós é totalmente errado, sabe? Não tem porquê uma Constituição, que é o nosso ver, tem muitos erros, a gente tem que respeitar esse negócio que está escravizando a gente, sabe? É complexa, mas daí a gente entra na semântica, a diferença entre anarcapitalismo e liberalismo, né? Eu acho que a Constituição ela tem, ela merece respeito porque foi a população que escolheu. Goste ou não, foi eleita uma constituinte pós-regime militar e a população votou em quem iria escrever a Constituição. Ou seja, a população escreveu a Constituição. E nela, apesar de eu discordar, tá lá de direito, como por exemplo transporte. As pessoas têm direito ao transporte, educação, moradia, um monte de direito e poucos deveres. Mas tá lá na carta. Então tem a questão ética do que deve ser direito e privilégio, mas tem o que está na Constituição. E a Constituição ela determina que as pessoas têm alguns direitos. Você não pode mexer em alguns direitos porque a nossa ideologia minha ou a sua é contrária. E sim, a gente deve seguir a carta. Porque se a gente não segue a carta, a gente pode seguir outra coisa. Ou seja, pode ser a sua ideologia, que a gente vai seguir, já que a gente vai seguir a Constituição, mas pode ser o comunismo, pode ser o socialismo, pode ser o fascismo, pode ser o nazismo. Já que a gente não vai seguir a Constituição, a gente pode seguir qualquer coisa. Então eu prefiro seguir a Constituição, que eu sei que tá lá, que tá escrito, que todo mundo pode escrever de graça, tá na internet de graça. Eu prefiro seguir uma coisa que todo mundo sabe, do que outras coisas que a gente não sabe o que é. Então eu fico com a segurança da Constituição. Sim. Vamos para a próxima plaquinha. Aí, voltando, a Constituição não é fidedigna, não é eterna. Se a gente não gostou de uma coisa, a gente vai lá e muda, não tem problema nenhum. Sim. Show. E você acha que o imposto ao combustível é uma transferência de renda dos pobres para os políticos? Sim, com certeza, né? Porque a maioria do brasileiro, o Brasil tem déficit e os estados usam o dinheiro dos combustíveis para pagar esse déficit. Esse déficit é gerado principalmente com o pagamento de funcionalismo público, ou seja, é ilícito o funcionalismo público, principalmente o judiciário, com salários que pode chegar de 30 a 60, 70 mil reais. E quem recebe esse dinheiro não são as pessoas pobres, são as pessoas ricas. Esse dinheiro, essa verba é utilizada apesar dos pagamentos do imposto às pessoas pobres, que majoritariamente pagam mais imposto. Então os pobres pagam mais imposto e os ricos recebem mais imposto. Ou seja, você pega o dinheiro do pobre e você dá o dinheiro pro rico. Discriminadamente, é isso que acontece no Brasil. Você pega o dinheiro do pobre, isso acontece não só com imposto, como educação, saúde, todo o tipo de capitalismo que existe nesse país. Você pega o dinheiro dos pobres e transfere o dinheiro do rico. E fechando a última plaquinha, vamos ver a última plaquinha. Esse aí, né, que a gente falou, que é a nossa situação atual. Essa já foi. Essa já foi? Já foi? Então, pronto, então já foi. Então, Guto, acrescentar alguma coisa aqui para quem está vendo a gente aí no Combustível Sem Imposto? Mandar um abraço, né? E por mais que eu não seja ANCAP, eu sou liberal, mas eu acho que tensionar o debate cada vez mais para a direita, cada vez mais para o liberalismo, a gente consegue chegar no meio termo que pode ser cada vez mais liberdade, né? Acho que a gente tem algumas discordâncias políticas, mas acho que somos inimigos de batalha, diminuir esse Estado cada vez mais. Nunca vamos chegar, eu acho, a meu ver, no Estado mínimo, mas eu sou totalmente favorável de diminuir o Estado cada vez mais. Então acho que somos parceiros de batalha contra a galera que quer não só manter o status quo, como cada vez aumentar ainda mais. O Estado. Esse aí foi o Guto, coordenador do MBL de São Paulo, dando uma entrevista aqui pra gente. Segue a gente aí nas nossas redes sociais. Valeu, Guto, foi excelente. Valeu. Fala muito bem. Valeu, muito obrigado aí. Valeu.